Olá! Neste vídeo mostrarei como criar um novo campo no Máximo, colocar este campo na tela de rastreamento de ordem de serviço e criar algumas regras em script de automação para o mesmo. Então, vamos lá? Rapidamente vou falar sobre a regra do negócio que vamos desenvolver neste vídeo. A ideia é inserir um campo do tipo checkbox na ordem de serviço com o nome de interno. Esse campo, se marcado pelo usuário, ele vai realizar as ações a seguir. Os campos ativo e conta contábil devem ficar vazios e somente leitura. O campo prioridade deve receber o valor 5, enquanto o campo tipo de serviço vai receber o valor int. O campo local deve ser definido como obrigatório. Então vamos ao código. Para criar o campo, precisamos ir em configuração do sistema, configuração de plataforma, configuração do banco de dados. Esta é a aplicação onde trabalhamos com todos os objetos e atributos do Máximo. Nosso campo vai ser criado para a aplicação de rastreamento de ordem de serviço. Então precisamos selecionar o objeto Work Order, vamos na guia Atributos, onde temos 319 campos, são campos padrão, são campos que vieram com o sistema, e vamos criar o nosso campo aqui, clicando em nova linha. Apareceram alguns campos para a gente preencher. Como você pode ver, alguns deles são obrigatórios, como o atributo que chamaremos de custInt. Eu fiz um documento que você consegue acessar no final desse vídeo, que é como uma especificação. Na verdade, é um documento de treinamento com material para completar este vídeo. E aqui nós temos o desenvolvimento, criando campo, alterando tela, script de automação. No campo novo, eu tenho a definição que eu preciso usar nele. Título e descrição, nome do atributo, que já colocamos custInt, descrição, o título interno e o tipo do campo. Yorn, yes or no, é um campo booleano que aceita apenas valores 1 ou 0 no banco de dados. Então ele tem comprimento fixo, sem escala, o tipo de busca padrão é exato. Agora basta salvar o registro. Nós teremos nos metadados esse campo criado, porém o campo ainda não está no banco de dados. O campo está apenas nos metadados de configuração do Máximo. Nós precisamos executar uma ferramenta chamada config.db, o configurador do banco de dados. O config.db, ele transforma os metadados em dados físicos. Para isso, precisamos voltar na guia lista. Vamos agora rodar o config, mas antes eu preciso vir aqui em selecionar ação, gerenciar modo administrativo. Por que eu preciso fazer isso? O modo administrativo vai desconectar os usuários regulares para que eu possa fazer alteração estrutural no banco de dados. Por isso, eu preciso ligar o modo admin, ele vai pedir a senha. Apesar da senha já estar aqui, eu preciso digitar novamente, porque o Máximo não reconhece que o valor já foi preenchido. Começando a definir o modo admin para on, eu tenho que clicar algumas vezes em atualizar status, para que eu tenha informação de que o modo admin foi ativado, como a gente acabou de ver agora. Basta clicar OK, fechar. Nesse momento eu posso fazer a alteração, eu posso executar o configurador do banco de dados. Para isso eu venho aqui em selecionar ação, aplicar alterações de configuração. Preciso marcar que eu tenho um backup atual do meu banco de dados, para que eu possa restaurar caso ocorra algum problema, já que estamos fazendo alterações estruturais no banco. E clico agora em iniciar a configuração do banco de dados. Coloco a senha mais uma vez. Agora o config.db foi iniciado. E a mesma coisa, eu vou clicando aqui em atualizar status e eu consigo ver o progresso do config.db. Como você pode ver, alterando a tabela Work Order, adicionando o novo campo que criamos. Ok, a configuração foi concluída. Clico OK, OK novamente. E antes de finalizar essa etapa, tem uma outra coisa muito importante que precisamos fazer sempre. Gerenciar modo administrativo, desligar o modo admin.
Agora vamos clicar em atualizar status. O modo admin está desativado. Então é isso, temos o campo criado no banco de dados. Agora vamos colocar este campo na tela. É muito simples alterar telas no máximo. Você precisa ir em Iniciar, Configuração do Sistema, Configuração de Plataforma, Editor de Telas. Estamos buscando o WTrack. Basta clicar no WTrack. O conteúdo dessa aplicação, internamente, ele é todo em XML. Eu vou clicar aqui na guia Ordem de Serviço e vou usar essa seção do meio. Para colocar o componente, primeiro eu preciso selecionar em cima da paleta de controle. Nós temos várias opções aqui de controles que podemos utilizar em uma tela, mas focando no nosso desenvolvimento, eu vou usar a caixa de seleção, checkbox, que é específica para campos do tipo Yorn. Vou colocar aqui em cima do tipo de serviço, clico somente nela, agora eu clico aqui nas propriedades de controle e basta selecionar o atributo, lembrando aqui o nome do campo, cust_int. Eu pego este campo na minha especificação, busco ele aqui e clico para selecioná-lo. Pronto, nós temos aqui já o rótulo padrão que veio nativamente. Agora basta salvar o registro. E nós temos o campo interno já na ordem de serviço. Agora eu vou na aplicação de rastreamento de ordem de serviço para conferir se o campo está correto na tela. Clique em qualquer OS, vejo que o campo está aqui, preenchido, ok? Para o próximo passo, nós precisamos criar o script de automação para executar aquelas regras que eu mencionei anteriormente. Voltando aqui na especificação, precisamos fazer algumas alterações, colocando alguns campos vazios, somente leitura, preencher o valor em outros e definindo o campo local como obrigatório. Para isso, voltando aqui no máximo, basta ir em Configuração do Sistema, Configuração de Plataforma, Scripts de Automação. Agora, selecionar ação, criar, script com ponto de ativação de atributo. Em uma próxima oportunidade falarei sobre os demais tipos. Colocamos o nome do ponto de ativação, iniciado geralmente com LP de Launch Point, objeto e o campo. LP para o campo interno. Preciso definir qual que é o objeto relacionado a este Launch Point, o atributo, cust_int e o evento. Como estamos tratando de uma ação de clique no campo, vamos marcar o evento de executar ação. Na próxima etapa, precisamos definir o nome do script, copio o nome do Launch Point e altero para script. Descrição eu copio, altero também para script. A linguagem, vamos utilizar o JavaScript. No caso, eu tenho mais facilidade com essa linguagem e acho ela mais clara. A indentação dela, na minha opinião, é melhor do que o Python, por exemplo. Mas você pode usar a linguagem que achar melhor. Preciso definir as variáveis que vamos utilizar nesse script. Para isso, eu vou recorrer aqui à minha colinha no documento criado. Vou copiar aqui os campos que eu defini, o asset num, que é o ativo. Eu preciso definir a variável e o atributo do ponto de ativação. Isso aqui é só uma descrição. O tipo de variável nós temos in, inout e out. In é quando eu vou apenas ler a variável, out é quando eu vou apenas escrever e inout é quando eu vou usar a variável para os dois, ou para um ou outro. No caso, a maioria delas vou deixar em out. Ok. Temos agora as variáveis definidas com atributo de ponto de ativação.
passamos para o código-fonte do script. Eu vou copiar o código-fonte do meu documento, mas vou explicar o que ele faz. Basicamente, se custInt, que é o meu campo interno, for 1 ou verdadeiro, ele vai executar esse código. Caso contrário, vai executar este código aqui no else. O que ele faz é colocar os campos ativo e glaccount como read-only ou somente leitura. Ele define os campos assetNum e glaccount como nulos, vazios. E os campos WPriority e WorkType com valores 5 e int respectivamente. Além, é claro, do campo location ou local como obrigatório. Caso o usuário clique para desmarcar o campo interno, o else será acionado, colocando o ativo somente leitura false, conta contábil somente leitura falso e o local obrigatório falso. Estou, no caso, desfazendo as alterações feitas quando eu marco o campo como true, ok? Então, vamos criar o script. O ponto de ativação foi criado com êxito. E agora vamos testar em ordem de serviço, rastreamento de ordem de serviço. Primeiro eu vou pegar um registro qualquer de ordem de serviço. Vou marcar o campo interno. Veja que ele limpou o campo ativo, colocou somente leitura, assim como conta contábil. O campo prioridade está 5 e o campo tipo de serviço int. É importante ressaltar que você precisa cadastrar o tipo de serviço int no máximo, caso não queira tomar um erro informando que o tipo de serviço não é válido, pois esse campo tipo de serviço ele é validado junto ao seu domínio, com sua lista de valores. Agora, para desmarcar o campo, ele volta o campo ativo como editável, assim como o campo conta contábil. Eu mantive o tipo de serviço e a prioridade preenchidos. Poderia também ter limpado. Fica a critério do desenvolvedor caso não esteja especificado. Salvando o registro. Agora, criando uma nova ordem de serviço, vou preencher um ativo. Coloquei um ativo qualquer, que veio também com seu local. Vou colocar um outro tipo de serviço. Prioridade está vazio e vou marcar o campo interno. Limpou o campo ativo, colocou somente leitura, conta contábil também, prioridade 5 e o tipo de serviço como int. Então é isso. Espero que tenha gostado. Na próxima semana teremos mais vídeos sobre automação. Até lá!